Pessoal, eu vou estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre um assunto que eu conversei com uma colega minha, né? Na verdade, ela é amiga minha já. Ela é gerente geral de projetos, né? Ela tem gerentes que estão abaixo dela, né? Então, ela tem toda uma cadeia, ela entende bastante sobre essa questão de gerenciamento. E foi muito rica a conversa com ela. E eu achei que daria até mesmo um artigo e talvez um bate-papo a respeito disso. Então, eu tô aqui falando a respeito dessa conversa, tá? Do resultado da síntese do resultado dessa conversa, tá? A gente estava falando sobre a complexidade que é você conseguir fazer a gestão de determinadas áreas, né? E até que ponto que você consegue fazer a gestão, até que ponto que você é capaz, né? Foi interessante que ela conversando comigo, e eu já passei por isso também, às vezes a complexidade é tamanha que às vezes a gente fica até doente. O corpo parece que não aguenta a complexidade, né? Que foi demandada e a gente vai indo, e vai indo, vai indo, vai indo, né? Então, uma coisa que eu gostaria de estar conversando aqui com vocês é sobre essa complexidade que é dada na hora de fazer a gestão de qualquer equipe, de qualquer projeto, tá? Existem técnicas que eu não vou estar falando aqui, né, especificamente quais delas são, mas em processos seletivos já são feitos processos eliminatórios para saber se uma pessoa não tem, veja bem, não tem o potencial para gerenciar determinada complexidade. Eu não tenho como afirmar que uma pessoa ela tem a capacidade, mas eu tenho como afirmar que ela não tem essa capacidade. Logo, esses questionamentos lógicos são de critérios eliminatórios, tá? Então, entende-se que hoje já estamos falando aí de uma forma de contratação bem sofisticada. É uma área que me interessa muito, eu falo com bastante alegria, porque é a parte que a minha mulher se dedica sobre isso, né? Ela é recrutadora, né? E esses recrutamentos são extremamente complexos, tá? Então a gente está falando aí, estou parafraseando um outro, eu vou deixar a descrição aqui, eu vou deixar exatamente o nome dele aqui, né? Que é o Décio, né? Se não me engano, foi o Décio que falou sobre isso, que ele é médico, mas a gente está falando aqui de uma raridade de determinado tipo de pessoas que é 0,5% da população, entendeu? Então, como que você vai fazer critérios eliminatórios para conseguir achar esse cara? Então, eu vou estar aqui linkando o assunto. Inclusive, eu até mandei para ela esse assunto, foi bem interessante. Que foi o assunto que eu falei, não, isso daí faz todo sentido e faz. E eu posso estar trazendo isso para a construção civil, para o gerenciamento de projetos no âmbito da construção civil, tá? Então, já é claro para a gente entende o que é processo, tudo tem começo, meio e fim, mas esse meio pega, entendeu? Então, esse meio a gente pode estar falando de gerenciar pessoas mais o processo. Então, todo esse meio de gato aí, todo esse embolo aí que a gente pode estar colocando aí, ele pode estar ganhando uma complexidade tamanha que no nosso caso, tanto no meu quanto no dela, também passei por isso, a gente acabou ficando doente, né? Então, foi uma coisa que eu coloco aqui para vocês, né? Obviamente eu não vou estar falando o nome dela, mas aqueles que conhecem sabem de quem eu tô falando, que é uma que eu tenho um carinho muito grande. E então é uma coisa que é importante a gente tomar bastante cuidado, tá? Às vezes a gente tem uma capacidade técnica tamanha que a complexidade ultrapassa essa nossa capacidade técnica. Então envolve emocional, envolve uma série de outras coisas, tá? Ainda sobre esse assunto da complexidade, voltada na área do gerenciamento de projetos, a gente estava conversando sobre um assunto bem interessante, né? Que é nem sempre o melhor projetista vai ser o melhor gerente, né? E às vezes você vai querer colocar o melhor projetista como gerente e aí você perde, você não tem nem o gerente nem o projetista, né? Então vira aquele rolo, né? Por que isso? Porque o gerente em si,
ele precisa gerenciar uma complexidade que está além da complexidade do desenvolvedor de atividades, tá? Que no caso é o cara que vai desenvolver ali a tarefa. Ah, Rodrigo, você está falando então que o cara que ele vai ter que fazer o cálculo, vai ter que dimensionar, vai ter que levar em consideração outras coisas. Você está falando que a complexidade desse cara é menor do que a do gerente? Sim, eu estou falando que é. E a prova disso é que nem todo mundo consegue lidar com o peso de ser o gerente. Então, o gerente em si, ele tem uma complexidade maior, tá? Então, essa complexidade que envolve pessoas, que às vezes você está numa área lá desenvolvendo, a gente sabe que todo projetista também tem que lidar com pessoas, mas nem compara com o gerente, né? Então, é muito interessante a gente tomar cuidado na hora de pensar em quem que a gente vai estar fazendo essa promoção, tá? A gente conversou bastante sobre promoção, critérios de promoções. Ela falou que agora eles estão objetivando promoções, eles estão criando um plano de carreira, o que eu achei sensacional, porque eu estou acompanhando desde o começo, literalmente vendo essa empresa crescer, então eu olho com ela com muito carinho, com muita felicidade. E eles estão fazendo o correto, tá? Então, toda vez que você for pensar em promoção na sua empresa, você tem que criar critérios o mais objetivo possível. Então, vamos ao exemplo clássico aqui, tá? Eu preciso que a pessoa tenha no mínimo X tempo de firma, 1 ano. A partir de 1 ano, você começa a pleitear uma vaga. Se não, não. Outro critério. Vou fazer uma análise entre os parceiros, né? Existem análises que são feitas de forma anônima, tá? Para você saber clima, mapa de clima, tá? Geralmente o pessoal de RH e recursos humanos faz bastante isso. Você roda na empresa e aí você sabe pontos onde tem atritos, pessoas que são boas ou difíceis de lidar. Então, eu tenho uma pessoa que ela já está há mais de 1 ano. Fácil de lidar. Cliente, os clientes gostam dela. Então, ela tem um relacionamento tanto com meus funcionários quanto com o cliente. Então, perceba que eu estou criando aqui critérios que quando eu for contratar essa pessoa, já foi falado previamente. E isso diminui em muito a dor de cabeça lá na frente. Porque às vezes você tem um projetista que ele é espetacular, acima da média, faz qualquer coisa, calcula qualquer coisa, mas às vezes ele não entende que ele não tem a capacidade técnica para se tornar um gestor. E o pior, às vezes isso não foi colocado para ele. E quando você não tem uma regra colocada inicialmente pré-posta, né? Quando você não tem uma regra colocada inicialmente, entra o atrito, tá? Então, sugestão que a gente dá: chame um profissional de RH, pegue esse profissional e desenhe todas as suas vagas, desenhe o processo de evolução. Eu vou ter o meu estagiário, eu vou ter o desenhista. O grau mais baixo aqui é o desenhista 3, depois para o desenhista 2, depois é para o desenhista 1, depois eu vou passar para o meu cara que vai fazer o modelador, depois eu vou passar por... E assim eu vou galgando até chegar... Desenha todas essas vagas, desenha critérios objetivos. Quais são os critérios objetivos de cada uma dessas vagas? Porque elas vão ser ocupadas por pessoas. E quando essas pessoas forem contratadas, elas querem saber até que ponto elas vão. E isso dá longevidade na pessoa, na vaga. É muito doido falar isso, mas quem me conhece sabe que o meu pai, ele foi da indústria siderúrgica. Meu pai foi metalúrgico da siderurgia, tá? Então chegava o minério lá e aí ele transformava o minério em chapa de aço e tudo mais. Então ele era da siderurgia. Meu pai passou por vários graus ali e olha que interessante. Ele passou por atividades, diversas atividades, e ele sabia qual era o próximo cargo que ele ia ir. E ele já se preparava para o próximo cargo. Então, na siderurgia já existe essa cultura há muito tempo.
Então, se você já tem essa próxima vaga, o cara já tá... Você já pode fazer o cara, às vezes... O cara, pô, vai dar um aumento pro cara, sei lá, de X%, esse aumento pode melhorar muito a vida dele. O cara, já, às vezes, já tá começando a estudar. Não, ó, eu já sei que eu já tenho tempo de casa, eu tenho um bom relacionamento, mapa de clima tá bom, tá tudo certo. Puta, vai ter que entrar a prova, então eu tô estudando já. O cara já começa a se preparar. Então você precisa ter esses critérios muito bem definidos. Então a dica que eu dou aqui para vocês sobre essa questão da complexidade, primeiro é você entender essa complexidade, entender que essa complexidade existe e sim, tá? E ela vai muito além de critério técnico propriamente dito. É uma técnica diferente, envolve lógica, envolve uma série de coisas, tá? E além disso, quando você for desenhar essas vagas, desenhar os critérios que fazem com que exista a evolução dentro dessas vagas, tá? Plano de carreira. Se você faz isso, você vai estar à frente de muita empresa. E outra coisa, existe um termo que eu vou estar vendo se eu coloco aqui também, eu não me recordo de cabeça, mas é um termo que roda o RH, que é como se fosse o brand positivo, a imagem positiva da empresa, tá? Então, vamos a um exemplo. Todo mundo quer trabalhar no Google porque o Google é um ambiente descolado, o Google é colorido, o Google tem skate, o Google tem não sei o quê. Beleza. O Google... Isso não é por acaso. O Google criou isso. As empresas de engenharia também têm isso, tá? Porque se você não criou isso, alguém criou por você. Então, às vezes uma empresa ela é, entre aspas, queimada e ela não sabe que ela é queimada. Assim como uma empresa, às vezes, ela é muito bem falada e ela não sabe que ela é bem falada. Mas, quando você tem essa regra do jogo muito bem claro para os funcionários, isso é um ponto a favor, tá? Você pergunta para qualquer pessoa de RH, ela vai falar para você que agrada muitas pessoas se você saber a regra do jogo, tá? E aí a pessoa, obviamente, qual que é o dever da pessoa? Seguir a regra do jogo. Então fica tudo certo, tá bom? Ah, e um último recadinho, pessoal. Se você gostou do que a gente acabou de falar aqui e você quer saber mais sobre isso, a gente tem um produto aqui chamado Método dos Papéis, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais como funciona, como gerenciar melhor o seu escritório, dá uma olhadinha aqui embaixo, tá bom? Obrigado.